Com certeza você tem algum amigo, algum parente, aquele que fala blá 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 blá. O cara mete a quinta marcha e nunca mais para de falar. O que fazer com esse tipo de pessoa? Como que a gente comunica com elas? E quando a gente tem tempo para ficar ouvindo tudo que elas têm, o que a gente faz? No vídeo de hoje iremos falar sobre isso. Se você gostou do tema do vídeo, já dá um joinha aqui. Meu nome é Eric Moraes e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre o que fazer com aquele tipo de pessoa que fala e fala e fala e fala e não para de falar. Quando a gente tem tempo para ouvir, maravilha, né? Mas nem sempre a gente tem tempo para ouvir esse tipo de pessoa. E quando a gente está no ambiente colaborativo, muito menos chance a gente tem porque a gente precisa fazer coisas mais dinâmicas, né? Então, geralmente essas pessoas, o que elas precisam? Elas não precisam nem de um amigo, ela só precisa de um ouvido para falar e ela começa a falar. Então vamos lá, o que você pode fazer? Primeiramente, essas pessoas geralmente que falam demais, já até verifiquei que existe doença em relação a isso, hein? E eu não sei qual que é o nome da doença, é um nome muito complicado, mas o que a gente conseguiu observar é que essas pessoas geralmente que falam muito, às vezes ela é muito ansiosa, ou às vezes ela não sabe de nada e ela quer palpitar em tudo, né? Geralmente pessoas que falam demais, elas palpitam geralmente no que não sabem, né? Eu particularmente já fui uma pessoa muito assim, de tudo eu sabia um pouco, né? E assim são as pessoas que falam demais. Então vamos lá, algumas sugestões. Quando a pessoa está falando demais e você está falando de um tema que não está te agradando, o que você pode fazer? Você simplesmente faz outra pergunta. Outra pergunta que não tem nada a ver. E essa pessoa vai responder e vai começar a falar bastante assunto sobre isso. Eu já testei essa técnica e funciona. Eu até testo para ver se a pessoa fala muito. Se a pessoa começa a falar muito de um assunto, eu pego e faço uma pergunta nada a ver com a outra e ela simplesmente começa a falar do outro assunto e não para. Outra coisa que você pode falar é, quando você for pedir alguma coisa para ela, você pede para ela ser sucinta. Assim, olha, eu preciso que você fale isso para mim resumidamente. Eu preciso que você fale isso para mim em 3 minutos, em 2 minutos, em 5 minutos. Que ao menos ela vai tentar pensar um pouco antes de começar a falar. E aí ela pode tentar seguir uma linha reta aí para conseguir fechar um raciocínio, porque geralmente as pessoas começam a falar e você não consegue entender, porque ela dá tanta informação e boa parte das informações não servem para você entender o contexto e você fica perdido. Outra situação que acontece é que essas pessoas são muito prolixas, né? Prolixas assim, elas devagam muito, elas falam, por exemplo, você fala que você quer ir do Brasil aos Estados Unidos. Ele não traça uma linha reta. Ele vai lá para a África, vai para a Europa, aí ele volta na América Central, de repente ele está na Argentina, depois ele volta para os Estados Unidos. Você vê? Ele dá um contorno, uma volta para chegar no destino final. Então, a maioria das vezes você tem que guiar a conversa. E eu sei que é um pouco difícil, porque ela não dá chance, né? Porque parece que a pessoa nem respira. Ela começa a falar, parece que ela respira ao mesmo tempo que fala. É incrível, né? E quando você está conversando com ela, você dá um suspiro assim, ela já te atravessa do meio. Então você tem que conduzir a conversa com ela. Então, quando você vê que ela está saindo do foco, você fala, ó, mas e tal coisa? Você vai fazendo perguntas e vai guiando o rumo da conversa. Como ela gosta de falar, toda vez que você dá uma pergunta para ela, é a chance dela falar mais ainda. Só que aí, nos momentos precisos, você vai cortando a conversa dela e vai guiando para o assunto que você quer. É a melhor forma de você conseguir lidar com pessoas que falam demais. Eu conheço pessoas que falam demais. Esse que vos fala é uma pessoa que fala muito. Então, eu sei que essa técnica funciona porque já aplicaram em mim e eu também consigo, às vezes, ter que aplicar em outras pessoas. Então, a técnica é o seguinte: conduza a conversa através de perguntas. Então, toda vez que ele vai saindo do foco, você atravessa ele com outra pergunta. Não dá chance. Mesmo se ele estiver falando, mesmo que você pareça sem educação, você vai atravessar a conversa com uma outra pergunta para guiar para o rumo final da conversa. Senão, ele vai ficar falando. Então, se você gostou das ideias de hoje, se você gostou das técnicas de hoje, eu quero que vocês apliquem. Depois me conta. Tem certeza que você tem algum parente, ou você tem uma mãe que fala muito, um irmão que fala muito, um primo, aquele amigo seu que só fala. E teste isso aí. Teste isso aí, depois você comenta aqui embaixo para mim saber como que foi. Então, se você gostou do vídeo de hoje, já compartilha com um amigo que você acredita que faça sentido e se inscreve no canal. Até a próxima!